This call is now being recorded. Fala galera, mais uma vezinha com vocês, tá bom? Tudo bom com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Então, gente, isso aqui é uma régua, sim, é uma régua. E eu coloquei o fone de ouvido aqui pra poder ficar aqui o microfone, né? Pra falar com você. Isso mesmo, meu amigo, você é importante. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar aqui sobre o pH e pH, tá ligado? Você já ouviu falar sobre isso? Não? Só entre nós dois aqui, tá? Ouviu não, né? Tá bom, então, bora lá. Então, gente, o que é o pH? Basicamente, o pH e o pH, eles são escalas que determinam a acidez ou a basicidade de uma determinada substância. Quase que não sai, mas tudo bem. Então, são escalas, né? São escalas, sabe? Quando você quer medir a temperatura, você tem aí algumas escalas. Você tem, por exemplo, Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Por exemplo, você tem aqui 25 graus Celsius, né? Que é o frio do Ceará. Você tem, na verdade, 298 Kelvin, se eu não me engano. E você tem uma quantidade de Fahrenheit que eu não ligo para o Fahrenheit, tá bom? Desculpa, Fahrenheit, não ligo para você. Tô brincando, tá, gente? Brincadeiras à parte. Vamos lá, vamos continuar. Então, essa escala ela varia de 0 a 14, sendo que a mediana aqui, né, o número 7, ele significa neutralidade. Por quê? Porque ele é o número do meio, né? Tá entre 0 e 14, tá bom? Então, quando você tem um pH igual a 7, você tem aí uma substância neutra, que não é nem ácido nem básico. É neutro. Tipo a água, tá ligado? Então, quando você tem pH, né, menor que 7, você vai ter aí uma substância ácida, né? Quando esse pH é maior que 7, você vai ter então a substância básica, tá? E o que é que significa pH, né? pH ele é o potencial hidrogeniônico, né? Que vai representar ele aí, um ácido, né? É o H+, tá bom? Ou o íon hidrônio, né? Que é H3 ou mais, tá bom? Isso aí foi por culpa do Arrhenius, né? O Arrhenius ele foi estudar ácidos e bases, acho que você já deve ter visto ou você deve estar vendo agora, tá bom? E ele via que substâncias ácidas, quando era colocado na água, elas liberavam íons H+. E quando uma base era colocada na água, liberava íons OH-, né? E aí por isso que veio o POH, né? Potencial hidroxiliônico, tá bom? Dica: quanto menor o pH, mais ácido a substância, e quanto maior o pH, mais básica a substância. Tá top? Tá legal? Tá entendendo? Tá não? Então aí você vai entender. Por exemplo, se você tem um pH igual a 5, você tem uma substância ácida ou básica? Ácida, né, gente? E se for igual a 9, pH igual a 9? Nesse caso seria básica, tá? Seria uma substância básica. Atenção! Quando você soma pH mais o pOH, você tem que ter o número 14, né? A soma deles dá 14. Então isso aí é uma dica de ouro, né, para vocês. Porque quando você tem um pH igual a 1, você tem um pOH igual a 13, tá? Por quê? Porque 1 mais 13 é igual a 14, tá? Quando você tem um pH igual a 12, você tem um pOH igual a 2, porque 2 mais 12 dá 14. Então você vê aqui o seguinte, ó, pH igual a 1 é ácido, né? O pOH igual a 13 é ácido. Então você vê que eles são o inverso, né? Inversamente proporcionais. Porque quanto menor o pOH, mais básica a substância. E quanto menor o pH, mais ácida a substância. Então se o pH é 1, o pOH é 13. Tá entendendo? É o contrário. Então, como que a gente calcula o pH e o pOH, né? É uma formulazinha logarítmica, né?
que é menos log de H+, ou menos log de OH-, dependendo se você tem aí ácidos ou base. Por exemplo, aqui é quando você quer descobrir pH, ou quando você tem uma substância que libera H+, tá certo? Por exemplo, o HCl, né? E aqui, por exemplo, o NaOH, tá bom? Uma libera H+, né? E a outra libera OH-, tá certo? A partir dos valores de pH e pH, determine se a solução é ácida ou básica ou neutra. Quando a substância é ácida? Quando ela tem um pH menor que 7. Logo aqui no item A, a gente tem pH igual a 1. Se o pH é igual a 1 é menor que 7, ou seja, significa que a substância é ácida. Se o pH é igual a 9, aí você vai fazer aqui a somazinha. Ó. Você bota aqui pH mais... Opa, isso aqui dá para fazer de cabeça, né? É só mostrando para você. Gente, o mouse ele puxa sozinho, sabe? Ele, sei lá, ele é meio chato. Meio chato comigo. Não sei porque ele é assim comigo, cara. Então você passa 9 para lá, né? Fica 14 menos 9, né? Dá 5. Se pH é igual a 5, então você tem uma substância ácida, tá bom? Então você só vai fazendo essas continhas quando for o pH, tá bom? Pra não confundir as coisas, tá ligado? Quando o pH é igual a 6, tá? Você vai ter aí um pH igual a 8. E se o pH é igual a 8, ele é maior que 7. Significa que a substância é... Isso mesmo, ela é básica. E foi assim por diante, né? Então, qual é a solução mais ácida dessas aqui que a gente viu? Seria a que tem um pH mais próximo de 0, né? Ou seja, 1 está mais perto que 0 do que 7, por exemplo. E aí, você pode ver aqui que o 7, ó, pH é neutro, né? Tá bom? Para quem não se ligou nisso aí, para quem já esqueceu, volta lá no vídeo, tá bom? Vê lá direitinho, ó. Então, gente, bora lá. Revisãozinha aqui sobre o conceito de logaritmo, né? Na igualdade, né? Por exemplo, quando você tem aqui 1000, para representar isso aqui em função logarítmica, você tem 10 na base. Você tem base 10 elevado a 13. Entende? 3, o expoente é 3, tá bom? Aí é chamado logaritmo com o número 1000, né? Na base 10 se escreve dessa forma. Por quê? Porque você vai correr casas decimais para ficar mais perto de 1, tá? E quando ficar 1, né? Você vai ter lá 3 zerinhos, tá? Você vai comer 3 zerinhos e elevar ao expoente 3, tá bom? Então, no caso, é tudo uma questão de desligar nas coisas, que os vizinhos estão queimando castanha, eu acho, ou é lixo. E tô sofrendo, gente. Tô sofrendo por causa da fumaça. Mas vamos continuar aqui. A época do caju é assim mesmo. Como calcular o valor de pH ou pH através das concentrações de H+, né? Ou OH-. Basicamente aquela mesma coisinha, né? Das funções logarítmicas. Você vai ter aqui, por exemplo, 0,1. Para você transformar isso aqui em uma função logarítmica, você vai correr aqui, né? Essa casinha decimal aqui, essa vírgulazinha vai correr para quê? Se ela está correndo ao inverso, né? Ela fica negativa, né? Então fica 10 elevado a 1. E quando você vai fazer aqui o menos log de 10 elevado a menos 1, você vai ter então 1, né? Isso aqui vai dar igual a 1 quando você jogar isso aqui na forma. Então a dica é, né, gente? Você vai ter que pH igual a 1 e a dica é que esse negativozinho aqui, ele não vai inferir, tá bom? Tá certo? Então, pH igual a 1. Na dúvida, vocês jogam na forma. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Se não estiver entendendo, deixa sua dúvida aí nos comentários. Vamos fazer aqui o exercício final, tá? Para encerrar aqui esse vídeo maravilhoso com vocês, né? Então, a 25 graus Celsius, qual é o pH de uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,10 molar, admitindo
que é a dissociação total do ácido, né? Então, a dissociação total do ácido, basicamente, é dizer que ele vai doar aí o máximo de prótons que ele puder, né? O máximo de H+ que ele puder, tá bom? Tá ok? Continuando aqui, vou ensinar de duas formas muito legais. Então, gente, você vai transformar isso aqui em potência de base 10 e você vai ter que isso aqui é igual aquele exemplozinho que eu acabei de dar aqui para vocês, né? Que vai ficar 10, né, elevado a menos 1, tá? E se 10 elevado a menos 1, então você tem o pH igual a 1. Porque se você jogar isso aqui naquela formulazinha da função logarítmica, você vai ter que vai dar igual a 1 positivo. Então, o pH é igual a 1. E ele quer o pOH, né? E como é que a gente vai descobrir o pOH? Ora, se o pH é igual a 1, o pOH tem que ser igual a 13, porque 13 mais 1 é igual a 14, tá bom? Então, pH igual a 1, né? Você vai botar aí no seu caderninho. Você colocar 1 mais pOH é igual a 14. E aí, se você jogar esse 1 para lá, ele vai passar diminuindo e você vai ter pOH igual a 14 menos 1. Estou mostrando aqui porque tem gente que ainda fica na dúvida, tá? E pOH é igual a 13, tá? Vou botar aqui que é mais fácil, tá aqui. pOH é igual a 13. Então, você achou o valor de pOH, que é igual a 13, e é isso, tá? Resolveu a questão. Para encerrar, tem esse jeitinho aqui também que você pode fazer, que é a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 na menos 14. E como é que isso vai, né? Como é que isso vai me ajudar? Então, você sabe que a concentração é da substância, né? O que você vai fazer aqui? Você vai substituir os valores, passar dividindo, tá bom? Vamos fazer aqui juntamente, né? 0,10. Por quê? Porque a gente está falando de um ácido dividido por 1 vezes 10 na menos 14, tá? Então, você fazendo isso aí, vou fazer aqui junto com vocês, dividido por 0,10. Você vai ter aqui, ó, 1 vezes 10 na menos 13. Isso aqui vai dar 1 vezes 10 na menos 13. Depois você vai jogar nessa fórmula aqui, 1 vezes 10 na menos 13, né? Ou seja, menos log de 1 vezes 10 na menos 13, que dá antes, né? Nomezinho. Que dá 13. Olha que interessante. Então, 1 vezes 10 na menos 13 dá 13. Também dá o mesmo resultado. Então é isso, galerinha. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá like aí, se inscreve. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Procura a gente lá no WhatsApp. Tamo todo mundo aí pra vocês, tá ligado? Então, gente, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.